O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, celebramos hoje o dia de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Rezemos neste dia por cada um de nós, pelos nossos familiares, pelas pessoas que pedem as nossas orações, pelos doentes, aqueles que estão acamados em casa, nos leitos de hospitais, UTIs, também aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, a Igreja conclui hoje o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Não poderia ser diferente, pois o Espírito Santo é o fruto maduro da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu entregando na cruz amorosamente o Espírito ao Pai,
e no mesmo Espírito foi ressuscitado pelo Pai. Agora, plenificado por esse Espírito, derramou-o e derrama-o sobre a Igreja e sobre toda a criação. Sim, derramou-o e derrama-o, porque o Espírito é como um rio de água viva, brotado do coração aberto do Cordeiro de pé, como que imolado, que corre continuamente, sempre o mesmo e sempre novo, tudo renovando, tudo vitalizando, tudo sustentando. Por isso a Igreja suplica e suplicará sempre de novo: vinde, ó Santo Espírito. Vejamos alguns aspectos da ação do Espírito. Primeiramente, por ser Espírito do Cristo, ele nos une ao Senhor Jesus, dando-nos a sua própria vida como a cabeça da vida, ao corpo e ao tronco da vida, aos ramos. É no Espírito que Cristo habita realmente em nós desde o nosso batismo e faz crescer sua presença em nós em cada Eucaristia, quando comungamos o corpo e o sangue daquele Senhor que é pleno do Espírito, tão pleno que a Escritura chega a exclamar sobre o ressuscitado: o Senhor é o Espírito. Só no Espírito podemos dizer que Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele. Só no Espírito podemos dizer que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, com seus sentimentos, suas atitudes e sua entrega ao Pai. Por isso, somente no Espírito Santo nossa vida pode ser vida em Cristo, vida de santidade. Em segundo aspecto, mas o Espírito Santo, além de agir em cada cristão, age na comunidade como um todo, edificando a Igreja, fazendo-a sempre corpo de Cristo. Antes de tudo, ele vivifica a Igreja com a vida do ressuscitado, incorporando sempre nela novos membros, fazendo-a crescer mais na plenitude de Cristo. Depois, ele suscita incontáveis ministérios, carismas e dons, desde os mais simples até aqueles mais vistosos ou mais estáveis, como os ministérios ordenados, os bispos, os padres e os diáconos. É o Espírito que mantém esta variedade em harmonia e unidade, para que tudo e todos contribuam para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja, em liberdade interior, a liberdade dos filhos de Deus. Pois, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Assim, é no Espírito que surge e ressurge sempre a vida consagrada, com tantas expressões, tantos modelos e tantos carismas diferentes. É no Espírito que os mártires testemunham Cristo até a morte
É no Espírito que se exerce a caridade. Se visitam os enfermos, se consolam os sofredores, se aconselha, se socorrem os pobres, se prega o Evangelho. Enfim, é no Espírito que a Igreja vive, cresce e respira. Terceiro ponto. É no Espírito que os santos sacramentos são celebrados com eficácia, pois que o Espírito é a própria energia, a própria graça, a própria força de vida e ressurreição que o Cristo recebe do Pai e derrama sobre a Igreja. Sendo assim, é no Espírito que a Igreja é continuamente edificada e renovada, num Pentecostes constante, continuado, no todo do corpo e em cada um dos membros, que a ele está unido até a vida eterna. Quarto aspecto. É no Espírito que os cristãos podem rezar, proclamando do fundo do coração que Jesus é Senhor e que Deus é nosso Pai de verdade. Somente porque temos o Espírito recebido no batismo é que somos realmente filhos de Deus, já que recebemos o Espírito do Filho que clama em nós, Abba, Pai. O Espírito une a nossa oração, a oração de Jesus, dando-lhe valor e eficácia e colocando-nos na vida da própria Trindade Santa. Sem o Espírito, não poderíamos chamar a Deus de Pai. Sem o Espírito, nossa oração não seria a de Jesus, nosso Senhor. E nosso louvor, nossa adoração e nossa intercessão não estariam unidas e inseridas na própria união do Cristo Jesus com o Pai. Sem o Espírito, a Igreja não estaria inserida em Cristo e jamais seria povo sacerdotal. Quinto aspecto. É o Espírito quem recorda sempre à Igreja a verdade do Evangelho, conduzindo-a sempre mais adiante no conhecimento de Cristo. Por isso, assistida pelo Espírito da verdade, a Igreja jamais poderá separar-se da memória do seu Senhor, jamais poderá contradizer sua herança, a fé católica e apostólica, jamais poderá adulterar ou ceder na sua firme profissão de fé com o intuito maléfico e enganador de agradar ao mundo, e jamais poderá errar na sua profissão de fé. Enfim, jamais poderá afastar-se da verdade católica que recebeu dos apóstolos. Assim, somente no Espírito é que cremos com fé, certa na fé da Igreja, e sabemos com certeza que a fé da Igreja é a fé católica e apostólica. Sexto aspecto. É ainda o Espírito quem fala ao coração da Igreja das coisas futuras, isto é, do mundo que há de vir, daquilo que o Senhor nos preparou e para que nós fomos criados. Por isso, é no Santo Paráclito que a Igreja, ansiosa, olha para a frente, para o futuro, e inquieta, clama que o esposo venha logo para consumar todas as coisas. Por isso, na força do Espírito, a Igreja deverá ser sempre fiel a cada época,
sem saudosismo nem medos, acolhendo, vivendo e testemunhando e difundindo com humildade o reino de Deus, até que venha o seu esposo e leve tudo à consumação. É no Espírito que os cristãos devem viver como profetas do reino dos céus, que está por vir, denunciando com doçura e vigor tudo quanto se opunha à manifestação desse reino, a começar por seus próprios pecados e infidelidades, presentes em cada coração. É no Espírito a Igreja anunciará sempre o Evangelho, superando todo o medo de falar de modo novo a constante e imutável verdade do Evangelho, que interpela, transforma e converte o coração. Sétimo aspecto. Mas o Espírito não está restrito à Igreja. Dado à Igreja, ele que habita e a impregna a partir do corpo da Igreja, que é corpo de Cristo, enche também, impregna e renova o universo inteiro e toda a humanidade. Onde menos esperamos, onde ainda não chegamos, lá podemos encontrar a ação do Espírito do Senhor, que se derrama, que age suave e fortemente, cristificando toda a humanidade e todas as coisas. Oitavo, é o Espírito que vai com força e discrição, guiando a história humana para a plenitude de Cristo. E isto por mais que, tantas vezes, o mundo pareça perdido e sem rumo, em meio a guerras, injustiças, hipocrisias, violências, tristezas e mortes. Cabe aos cristãos saber discernir e interpretar os sinais dos tempos, que o Santo Espírito faz brotar por toda parte, tendo ouvidos para ouvir o que ele diz à Igreja. Finalmente, é no Espírito que um dia, no dia de Cristo, quando ele, nossa vida, aparecer em glória, tudo será glorificado. A história será passada limpo. A criação inteira será transfigurada. O pecado será destruído para sempre. A morte será vencida e nossos corpos mortais ressuscitarão, transformados como o corpo do Cristo Jesus ressuscitado. Então, plena do Espírito, toda a criação será plenamente corpo de Cristo, Igreja plena, universo glorificado. O ressuscitado será a cabeça dessa nova criação e entregará tudo ao Pai, para que o Pai, pelo Filho no Espírito, seja tudo em todas as coisas. É esta a nossa esperança, a nossa certeza e a plenitude da nossa salvação. É esta realidade estupenda que se iniciou com o dom do Espírito e continuará sempre e permanecerá sempre, celebrado na festa de hoje. Só nos resta
implorar novamente o que cantamos antes do Aleluia da missa odierna. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai-nos no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos apóstolos de Deus, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos. Aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e um feliz Pentecostes.